Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria de topografia. Bom, hoje em si a gente vai falar sobre curvas de nível ainda, tá? A gente trabalhou isso nas aulas anteriores, mas eu sinto ainda que eu estava analisando os trabalhos que vocês me enviaram pelo Moodle, e eu sinto que ainda tem alguma dificuldade aí na realização dos trabalhos, dificuldade de representação, de analisar as curvas em si, enfim, de definir as caídas, de falar sobre o que é um espigão, uma grota. Então, eu acho que talvez seja interessante a gente se aprofundar mais nisso, tá? Porque é uma coisa que vocês vão utilizar, assim, para a vida inteira de vocês, então não dá para deixar passar batido. Não quero passar de uma maneira superficial. Talvez eu ainda não cheguei a uma conclusão certa, mas talvez as minhas explicações não tenham ficado muito claro, o método como eu passei para vocês. Se não foi isso, desculpa. Peço para vocês que sempre que tiver alguma coisa assim, vocês acharem que não tá legal, dá para melhorar em alguma coisa, isso e aquilo, me avisem, por favor. A gente como profissional, até como pessoa em si, a gente está evoluindo e aprendendo a cada dia que passa. Então, assim, se algum dia alguma coisa não ficou clara, se algum dia vocês acharem que pode ser aplicado de uma forma diferente, de uma forma melhor, me avisem. Eu vou analisar da melhor maneira possível, com o maior carinho, e além de estar ajudando vocês, vocês vão estar ajudando a me ajudar, né? Porque assim eu cresço como profissional, como docente e tudo mais. Eu comecei minha carreira como docente em si não faz muito tempo, foi esse ano. Então, eu ainda estou em processo de construção aí, digamos. Então, tudo que, que eu conseguir trazer de bom para vocês vai ser uma questão de realização pessoal minha também. Então, acho que era isso. É, Bom, vamos dar início então à nossa aula. Eu queria dar uma retomada nas questões de curva de nível. Eu vou realizar alguns exercícios com vocês, tá? Inclusive o que passou da aula passada, para que as coisas fiquem o mais claro possível. Só um momento. Deixa eu abrir aqui nosso slide. A gente já dá início na aula. Vamos lá. Só ver um negocinho aqui. Quando eu coloco em reproduzir, o meu mouse some. Então, eu vou deixar ele aberto assim por enquanto, tá? Para que eu consiga ir desenhando e fazendo as representações que eu preciso. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é ir criando essas representações junto com vocês, para que não tenha nenhum problema. E caso eu erre alguma coisa, por favor me avisem, tá? Às vezes passa despercebido. É normal. Aconteceu de vários alunos mandarem mensagem das plantas e tudo mais, e falando, não, professor, eu tinha entendido que a caída era para cá, mas eu fiz para outro lado, desculpa. Eu falei, não, tudo bem, acontece. Eu acho que esse é o principal X da questão, quando a gente acha que entendeu, mas na verdade, por um equívoco, por um errinho, por passar despercebido mesmo, a gente acaba fazendo errado. Então, né, já comentei isso com vocês, nossa profissão em si é uma profissão que coloca a vida de muitas pessoas em risco. Então, um sinal positivo, um sinal negativo errado, num cálculo de uma ponte, de uma casa, alguma coisa assim, é um desastre gigantesco. Então a gente tem que pensar muito bem em relação a isso, né? Tipo, eu acho que risco todas as profissões têm, tanto a medicina, quanto a arquitetura, quanto a engenharia, quanto o direito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em cada ação que a gente vai ter e fazer isso com a maior responsabilidade possível. Bom, então hoje em si, basicamente, tá? A gente vai tentar aí de uma forma geral, analisar essas curvas de nível, ou seja, todas as informações que a gente pode obter a partir dela. Seja a questão do intervalo, seja a questão da forma, seja a questão do perfil, enfim, tem diversas coisas que a gente consegue analisar a partir de algo tão, digamos,
de um desenho em si que acaba não sendo simples, tá? Mas que a partir de um desenho só a gente consegue obter muitas e muitas informações. Então a gente consegue conhecer todas as características de um terreno. Bom, eu me propus hoje a trazer para vocês detalhadamente alguns estudos que eu acho que vai ser bom, tá? Em si, esse primeiro mapa aqui, tá? Que eu trago para vocês. Aqui eu tenho a minha planta baixa, ou seja, a minha planta topográfica, tá? Em cima eu tenho um corte, tá? Tem um corte passando aqui, que é esse AB, e ele começa a fazer a elevação dos meus pontos. Tá, só olhando em si, né, pode parecer aí que seja uma coisa tranquila de se fazer e fácil, porque na verdade é. Mas às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade de enxergar isso. Então acho que eu vou tentar trazer aqui uma representação um pouquinho melhor de como isso pode acontecer, de como vocês podem fazer isso. Quando eu pego, por exemplo, um mapa topográfico, que seja esse daqui, tá? Um exemplo. Este mapinha aqui de baixo, essa planta baixa. Eu tenho as minhas curvas de nível e tenho os meus valores. Então, eu tenho 100, 120, 140, 160, 180, 200, 120, 240, 260, 280, 300, 304. Bom, por que 304 aqui? Porque aqui já é o meu topo, né? Ali já é o meu ápice. O que eu quero mostrar com vocês em si é que sempre que a gente conversa sobre curvas de nível, a gente sabe que quanto menor o meu valor, mais baixo é a minha planta de curva de nível. Quanto mais alto o meu valor, mais alto é o meu valor, mais alto é o meu plano em si que eu tenho, tá? Então, quanto mais baixo, né, mais na parte de baixo ele está esse terreno. Quanto mais alto o meu valor, ele vai crescendo. Aí eu tenho a minha parte mais alta do meu terreno, minha altura em si do meu perfil vai crescendo também. Então, isso é uma coisa bem lógica. Como que eu consigo, por exemplo, traçar um corte desse perfil? Bom, o que eu precisaria em si, né, principalmente de primeira, que são as minhas curvas de nível, eu tenho, ou seja, são as minhas dimensões de largura do meu terreno. Então, eu consigo simplesmente passar esse corte aqui, por exemplo, na B, colocar aqui, tá dando um pouquinho de problema. Ciência que dá tudo certo. Achei. Forma. Tá. O principal, então, que seria essa linha aqui, eu consigo passar o meu corte nela, ok? Opa. Por que você não quer vir para cá, linha? Para descobrir o que está acontecendo aqui. Não quer ficar aqui. Teimosa. E tá. Seguimos aqui. Vamos ver se tem alguma outra que eu consigo utilizar. Acho que todas vão sair praticamente igual na representação. Eu não sei porque ela... Ah, deve ser porque ela está um pouquinho inclinada e como a inclinação é pequena, ela não está dando. Ela só dá uma inclinação maior do que ela poderia. Deixa eu ver. O mais que eu consigo fazer. Vamos ver esses 2 pontos. Isso daqui piorou. Mas enfim, eu vou tentar deixar essa linha aqui já está traçada de preto. Vocês conseguem ver que isso aqui, esse ponto de A a B é um corte passando por esse perfil do terreno. E aí eu tenho o meu mapa aqui topográfico, tá? Bom, vamos lá. Sendo assim, eu posso começar a subir as minhas linhas, ou seja, o meu perfil do meu terreno, a partir das extremidades, ou seja, eu subi uma dessas extremidades, ou seja, uma extremidade à esquerda aqui, e eu posso subir uma outra, então, a partir de B também, ou seja, eu vou ter aqui as minhas duas extremidades, do meu ponto A e do meu ponto B. Depois disso,
é simplesmente eu só ir subindo as outras linhas, tá? Então, eu tenho A, eu botei aqui a outra. Essa linha aqui que vai ser a de 100 e... Bom, essa daqui seria 120, essa daqui seria uma altura de 100. Essa seria de 100, essa seria uma altura de 120. Essa seria uma altura de 140, correto? Essa daqui seria uma altura de 160. Isso. 160. 180. 200. 220, 240, 260, 280, 300, e aí eu depois chego finalmente ao meu topo, que é 304, né? Deixei aqui no meio. Bom, e aí depois disso eu começo a tecer também, né? Porque aí aqui eu vou ter de novo 300, aí depois eu venho para 280, porque vocês conseguem ver que é uma continuação, né? Ó, pego essa minha linha aqui é o 280, então tem 280 aqui e eu tenho 280 aqui também. Então, é basicamente isso. Esse perfil aí, ele está na mesma altura. Os outros que estão bem próximos. 260, correto? 260. 240. 220. 200. 180. 160. 140. 120. E por último, a gente tem a 100, que era essa daqui. Perfeito? É basicamente isso. E aí, o que acontece agora? Bom, o que eu estou tentando fazer aqui para vocês é apenas uma ilustração, tá? Ou seja, é algo aproximado do que vocês fariam no AutoCAD e tudo mais. Então, no AutoCAD vocês vão ter o desenho expressivo exato dessas linhas, né? Escala correta, enfim, a linha em si na maior precisão possível. Aqui não, que eu estou puxando essas linhas, elas nem estão ficando muito próximas, ó, tá vendo? Por conta da inclinação do desenho. A linha inicial não dá uma inclinação tão pequena. Então, estou tentando aproximar aqui só para dar uma ilustrada para vocês de como funcionaria isso. E aí, por exemplo, eu sei que aqui é a minha parte mais baixa, ou seja, o meu topo não, a minha base, né, o 100. O que eu faria depois disso, pessoal? Eu sei que isso daqui sobe de 20 em 20, correto? Então, por exemplo, aqui, né, eu teria subindo, forma, esse daqui seria a minha base, correto? Gente, que negocinho chato de mexer. Deixa eu deixar mais próximo. Tá, basicamente aqui. Então, seria o meu 100. Se eu sei que aqui é 100, o que vocês fariam, por exemplo, no AutoCAD para realizar um corte desse terreno? Subiria mais 20 para cima, porque eu sei que minha cota está de 20 em 20, correto?
Depois subiria mais 20 para cima, porque aí 120, 140, que mais? 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 304, né? Era agora, porque chega no 300 ele diminui. E aí o que aconteceria aqui? Eu simplesmente começaria a subir o meu perfil do meu terreno, né? Estão lá no AutoCAD, vou mudar aqui, tentar mudar a minha cor. Só ver como que eu faço isso. Em vez de fazer num azul, pode ser no azul, vamos ver se a gente consegue, tá? Tá. Então, estou aqui no meu 100. De 100 ele vai subir para 120. Vocês, né, conseguem imaginar isso comigo. Então, de 100 ele vai subir aqui para 120. Coisinha chata de mexer, viu? Aqui, subir. Cá. De 100 para 120, ou seja, de A aqui é 120. De 120 ele vai para 140. Gente, o trenzinho aqui tá difícil de mexer, viu? A gente vai tentando. Deixa eu ver. Texto. Isso eu queria entender por que que essa coisinha em si é tão chatinha de mexer. Acho que agora eu consegui. Graças a Deus. Nossa, que dificuldade. Tá. De 100 ele vai para 120, de 120 ele vai para 140, de 140 ele vai para 160, tá? Só uma ilustraçãozinha isso daqui para vocês entenderem como que se vai, a gente faria esquematicamente esse corte aí. Nada editável. E aí ele vai subindo, né? Até então ele está formando aí um perfil. Até onde que ele vai subir? Vai subir até praticamente aqui até no meio. E daí por diante, ele está subindo de 20 em 20 metros por enquanto. Esse daqui seria basicamente o perfil desse nosso terreno aí. Editável. Ó, vocês conseguem ver que aqui, por exemplo, né, era bem maior esse espaço que eu tinha. Por quê? Porque aqui a minha curva de nível ela vai apertando. Ou seja, o meu terreno em si ele vai ficando mais inclinado. Quanto mais próximo uma curva de nível de outra, mais inclinado o meu terreno é.
Quanto mais distante uma curva de nível da outra, tá? Menos inclinado é esse meu terreno. Acaba tendo um perfil mais plano. Então, é por isso que aqui, ó, é aqui onde ele vai inclinando mais e mais, tá? Porque as curvas de níveis em si, elas estão mais próximas umas das outras. Basicamente isso. Tá dando para dar uma boa explicação para vocês de como isso aqui acontece, né? E aí eu tô chegando aí no meu topo. Pá, aqui. Editável. E aqui eu chego no meu 304. Perfeito? Meu topozinho. Editável. E aqui, fazer uma voltinha do topo. Aqui eu continuo descendo. Tornar editável. Aqui. Gente, isso daqui é só um esqueminha, tá? De como seria a aplicação real em si, em AutoCAD e tudo mais. Vou ver se eu trago depois um exemplo para vocês usando DWG. Só que o DWG que é a tela que eu uso é escura. Eu vou trocar ela depois para que fique mais claro para vocês, tá bom? Sim, vocês vão, a gente pode utilizar ela como uma lousa e dar uns exemplos melhores. Olha, por exemplo, lembra que eu falei agora há pouco, de quanto mais próximo uma curva de nível da outra, mais inclinado é o meu terreno. Quanto mais distante, menos inclinado é o meu terreno. Olha aqui, por exemplo, como que está próximo essas linhas vermelhas, nessas linhas que eu estou subindo daqui, ó, das minhas curvas de nível do corte onde estou passando. O quanto em si que dá de inclinação. Então, uma regrinha básica aí, onde vocês estiverem fazendo e estiver muito próximo à curva de nível e não estiver dando uma inclinação alta, alguma coisa está errada, tem que ficar atento. E aí vocês vão ver que, em proporção de altura, a escala vai dar diferente do desenho de cima, porque esse daqui está sem escala, né? Eu estou fazendo um olhômetro. Mas, de, de resto, ele vai dar praticamente numa mesma proporção, só não na altura. E vai descendo de 20 em 20 metros. Tornar editável. Até então, aqui para mim tá tudo correto. Se vocês verem algum erro depois que eu pulei alguma linha, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Pode acontecer também, normal. Às vezes a gente vê tanta linha na nossa frente que só por Deus. E, e deu alguma coisa errada. Parabéns para mim. Tá? Vamos ver onde que tá errado aqui. Devo ter colocado linha a mais, porque tem uma linha ali para fora. Vamos ver o que é isso que deu errado. Tá. Então, aqui, tá até aqui, e até aqui, aqui, até aqui.
ali. Coloquei linha a mais, gente. Já a gente já descobre onde está esse erro. Provavelmente foi lá no topo. Aqui até aqui. Pá. Esse daqui. A gente está próximo do erro, hein? Estamos bem próximos do erro, achei meu. Eu coloquei linha a mais, realmente, era o que eu tinha dito. Aqui. Essa daqui não tinham por que ter subido ali. Eu poderia ter apagado ela, porque o meu ponto ali é o 304, meu ponto mais alto. Então, o perfil do meu terreno praticamente seria este daqui. Ou seja, vocês conseguem ver aqui, tendo a distância entre uma curva de nível e outra. Ou seja, esses desenhos aqui da minha forma do terreno. As minhas linhas de curva de nível, com os meus dados, né? Aonde é a minha cota mais baixa, onde que é a minha cota mais alta, as minhas cotas secundárias, 120, 140, 160, 180, 200, vocês conseguem enxergar aqui, 100 e 200 e 300 são as minhas linhas mestras, né? Ou seja, elas me indicam aí os meus valores arredondados dos meus grandes valores, né? Então, eu tenho um intervalo de 20 e 20 metros, porque a minha linha em si, ela muda a curva de nível a cada 20 metros, 100, 120, 140, 160. E as minhas linhas mestres são 100, 200, 300 e etc. E aí eu tenho as minhas linhas secundárias, que seriam 120, 140, 160, que seriam entre esses valores aí menores, tá bom? Em si, como eu disse para vocês, o meu terreno, ele daria diferença na altura, porque essa parte aqui eu fiz sem escala, tá? Então, mas vocês conseguem ver que o perfil em si do terreno, ele é basicamente o mesmo do outro. Eu só deveria só esticar, aumentar e colocar na escala correta. Tá, acho que eu consegui ilustrar para vocês perfeitamente como que vocês conseguiriam fazer um corte de um perfil topográfico. Para quem já sabia, é perfeito. Para quem ainda não sabia, é um prazer poder te ajudar. E vocês vão usar muito isso daqui para frente, viu? Só tirar essas linhas vermelhas aqui para ficar um pouquinho mais claro ainda. E aí a gente parte para o próximo slide. Fechou. E esse em azul seria o nosso perfil aí do nosso terreno, tá bom? A forma dele. Então, quanto mais próximo uma curva de linha uma curva de nível da outra, mais inclinado é o meu terreno. Guardem isso na cabeça de vocês. Quanto mais distante uma curva de nível da outra, menos inclinado é o meu terreno. Beleza. Isso daqui em si era uma coisa que eu queria falar com vocês sobre. A gente tem as nossas curvas, né, as principais, aí, as curvas mestras, sendo a curva 10 e a curva 5. Por quê? Eles estão trabalhando com um intervalo entre curva de nível de 1 em 1 metro. Então, é um intervalo pequeno, né? Poderia ser de meio para meio, meio metro. Varia bastante. Cada um usa aquilo de acordo com o trabalho que está exercendo. Se é um trabalho de muita precisão e tudo mais, ele vai utilizar ali o menos possível, de 1 metro, de meio metro. Agora, se é um trabalho que não precisa tanta precisão assim, ele pode aumentar
o intervalo entre a curva de nível, ou seja, de 10 em 10 metros, de 5 em 5 metros, de 20 em 20, de 50 em 50. Então, tudo vai depender muito do que você vai usar, para que você vai usar, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer essas coisas de construção residencial, comercial, que é mais do que a gente mexe, tá? Com lotes aí com lotes em si, de um tamanho de 10 por 20, 20 por 30, enfim, daí por diante, 15 por 20. A gente trabalha sempre em si, quando a gente vai fazer levantamento, a gente trabalha com intervalo entre curva de nível de 1 e 1 metro, tá? Isso acaba sendo um pouquinho padrão aí, que é um tamanho que, para o que a gente precisa, já é uma precisão boa. Então, esse em si, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, é muito fácil de analisar para onde seria a caída dessas minhas águas, né? Esse em si é um recorte de um mapa topográfico com as curvas de nível e a gente consegue definir rapidinho para onde está o caimento das nossas águas de curva de nível. Então, né, elas estão nesse sentido aqui, porque 17 é o meu ponto mais alto e 10 é o meu ponto mais baixo. Ela sempre vem, ela cai ali no 17 e ela vai escoando neste sentido do terreno até chegar na minha parte mais baixa, tá? No 10, que seria a minha base, basicamente isso. Quando eu peço para vocês fazerem representação de sentido de caimento das águas pluviais, é isso daqui, gente, colocar umas flechinhas lá mostrando para onde que a água está indo, tá? Fora. Você pode fazer, tipo, aqui, entre uma curva de nível e outra, pode fazer flecha grande, pode fazer da forma que vocês acharem melhor. Neste caso, como o terreno em si tem um perfil plano com linhas retas, então eu acho que neste caso dá para fazer as flechas grandes. Agora, quando, por exemplo, tem as curvaturas, já é um terreno já com curva, não dá. Aí você tem que fazer entre uma curva de nível e outra, as flechinhas pequenininhas, mostrando para onde está o caimento das minhas águas pluviais. Por exemplo, este daqui. Então, né, eu tenho aqui 30, 25, que eu pediria para vocês um exercício como esse, tá? Se eu passasse como exercício, era para vocês nomearem. Então, eu tenho meu sentido ali, aqui diz que é 25, né? Então, aqui eu deduzo seja 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, começaria lá de cima, 31. Eu só diminuir aqui o tamanho da minha fonte. Vou colocar um 14, eu acho. É uma coisa boa. Sim, tá bom. 31. Eita. E aí ele vai descendo, né? 29. Essa é a minha curva 29. Este daqui é a minha curva 28. Essa é a minha curva 27. Essa é a minha curva 26. Ou seja, a minha curva mestra ali está dando em 25. Ou seja, está correto aqui. Até então, as leituras que eu fiz. 24 é de baixo. E aí eu falaria para vocês. Indiquem, por favor, o sentido de caimento das águas pluviais. O que vocês deveriam fazer isso daqui, ó. É super simples, é só ir lá, pegar uma flechinha, podem fazer no AutoCAD, pode fazer à mão, numa prova em si vocês vão ter que fazer à mão, né? Então, tanto faz. Pode vir aqui e colocar uma flechinha, ela está caindo nesse sentido. Aí vem aqui, muda o sentido dela para cá, porque para cá ela já mudou a direção, ou seja, ela está mais aqui. Posso vir aqui e colocar uma outra aqui. O importante é que vocês entendam para onde essa água em si ela está indo, né?
Porque aqui é meu topo, aqui é a minha parte mais alta. Essa curva de nível é a minha curva mais alta. E a 24 é a minha curva mais baixa das que eu tenho aqui. Então eu tenho que entender para onde está indo essa água, para onde ela está escoando. E seria um pouquinho mais para cá, mas ela não está indo. Vamos ver se eu consigo editar ela. Conseguimos, nossa. Vamos lá. E daí por diante, aí eu poderia simplesmente pegar elas aqui e transferir para os meus outros, as minhas outras curvas de nível, né? Mostrando aí o sentido do caimento das minhas águas pluviais. Estou vindo nesse sentido aqui. Aqui está um pouquinho fora, não, tinha que ser mais para cá. Virar ela. E aí, gente, quando eu peço para vocês fazerem essas representações, isso daqui é algo super simples, vocês conseguem fazer na própria mão, tipo, a mão mesmo, sem precisar de programa de computador ou alguma coisa. Tá? É só isso mesmo, é para vocês entenderem, estudarem em si todas as informações que a gente consegue ter a partir da forma do terreno, né? Por exemplo, essa forma curva, a partir das nossas linhas mestras, né? 25, 30, que aí a gente consegue definir quais são as nossas linhas secundárias e explicar isso de uma maneira simples, para o dia que vocês precisarem fazer um levantamento, vocês terem noção do que vocês estão fazendo. Tá bom? É isso. Uma aqui, outra aqui. Aqui. Essa também vem aqui. Essa vem para cá. E pronto, é super simples. Esse mapinha também em si ele é super pequeno, então eu não teria nenhum problema com isso para vocês fazerem. Agora, quando vem tipo, num mapa, né, diferente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, este daqui. Olha a diferença, tipo, a complexidade desse mapa. Já tem várias curvas e vocês teriam que marcar mais muitas outras coisas. Que eu vou deixar para entrar mais para frente, porque essa aula em si acabou sendo muito comprida. Eu preciso fazer uma explicação aí para vocês, passo a passo, sobre curvas de nível. Então, eu estou achando melhor levar aos poucos, para que não fique muito maçante isso. Eu quero que vocês aprendam, não que vocês fiquem nessa loucura, nessa decoreba. Eu vi que ficou muita dúvida nas outras aulas. Então, eu pretendo levar isso de uma maneira mais leve, assim como a gente estava fazendo no começo, para que vocês entendam perfeitamente sobre o que vocês estão fazendo, tá bom? Vamos dar uma descansada e levar as coisas com leveza para que não fique muito maçante. Então, o importante é que vocês aprendam. Esse é o principal objetivo. Enfim, eu vou fechar a aula por aqui, porque acho que já deu um tempinho que já está aí tendo aula, senão vai ficar muito extensa e eu não posso, por conta de ordens da direção. Mas obrigado aí pela atenção de vocês, eu já agradeço. Se ficar alguma dúvida, vocês me avisam, a gente vai sanando hoje e no decorrer de todas as aulas, tá bom? Obrigado, galera. Boa semana para vocês.